Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, mais uma live. Já aproveita aí, mandando para os amigos, vai mandando para todo mundo. Enquanto eu vou aqui me organizando, convidando, organizando tudo aqui. Diná, Diná, seja bem-vinda, Diná. Já mandei 2 vezes. Nada ainda? Que beleza. Começamos muito bem aqui, já não está dando certo. É isso aí. Terceira tentativa. Muito bem, vamos organizando aqui. Antes de chamar meu convidado, deixa eu fazer alguns comentários aqui. Vai mandando o pessoal aí para os amigos, para quem está online, para quem está ao vivo aí. Vai encaminhando convites também. Quero falar sobre o clube de membros tripulante, tá? Como é que funciona o clube de membros? O clube de membros é assim, eu criei um WhatsApp só para os membros do tripulantes. Quem está inserido nesse grupo vai ter benefícios com praticamente todos os apoiadores do canal Tripulantes. Vocês vão conseguir descontos. Você vai ter descontos aí bem expressivos, por exemplo, na superação, na Fisiopilates, na PHS, enfim, na SPG. Você vai ter apoio em tudo. La Saporita, hoje é um dia perfeito para pedir aquela pizza. Você vai ter desconto na La Saporita. Como é que faz, Adriano, para fazer parte do clube de membros do Tripulantes? Você vai me chamar no particular. O valor é R$ 60. Esse valor tem validade por até dia 30 de outubro. Você vai ter todos esses descontos que eu falei. Você vai receber na sua casa uma camiseta dos tripulantes. Aí, para quem está fora de Boituva, obviamente vai ter o valor aí do envio, né? Mas se for menor que. Se for. A gente conversa aí como é que vai ser esse frete, tá bom? A gente tenta organizar para ficar legal. A camiseta de dry fit, material para você fazer sua atividade física. Você vai estar inserido dentro desse grupo, que sempre que a gente tiver um sorteio entre os apoiadores ou algum convidado nosso aqui do Tripulantes, o sorteio vai ser exclusivo para esses membros, tá? Então é isso, gente. Quero convidar vocês, para quem quer ser um membro tripulante, para me procurar e eu falo mais sobre isso, tá? Vou chamar aqui nosso convidado de hoje, que vai dar muita resenha, mas muita resenha mesmo hoje. Hoje é legal que eu não precisei anotar nada, vai ser tudo no. Aô, seja Ah, bem-vindo. Deixa eu fazer aqui uma apresentação, se é que alguém não conhece o Gelei que está nos acompanhando. Everton Geleia, meu compadre, fizemos várias provas juntos, vai ter muita história para a gente contar. Maratonista, ultramaratonista, corretor de imóveis e mais encrenca que precisar de mudança, é, tudo que precisar é só chamar o Geleia aí, cara. Geleia, seja muito bem-vindo, cara. É uma honra. Demorou para você vir aqui, já tínhamos combinado outras ocasiões, mas estava meio conturbada. Que bom que agora deu certo, cara. Obrigado pela sua presença. Fala, Seco, Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão na live. Vai ser um prazer conversar com meu amigo, compadre Seco. Muitas histórias, muitos anos de amizade aí, corrida, essas corridas loucas aí de ultra. Meu, é muita resenha. Vamos, bora pra cima aí, Seco. Cara, vamos começar do começo. Em primeiro lugar, eu quero saber como começou aí o Geleia na atividade, se foi mesmo a corrida o primeiro esporte, se foi um outro, e quando que virou desse esporte para a corrida. Queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Então, a corrida eu comecei em 2011.
2011 eu comecei a correr. Aquelas viradas de ano, sabe? Que já passou dezembro, janeiro. Aí falamos, vamos começar um esporte aí. Eu jogava bola antes, né? E daí resolvi falar, vou me aventurar na corrida. E daí comecei. A princípio foi para perder um pouco de peso, né? Como acho que todo mundo, a maioria começa assim, né? Foi para perder um pouco de peso. E daí foi, em 3 meses eu comecei o treino. E em 3 meses eu fiz a minha primeira corrida, que foi na cidade de Peró. Cidade de Peró vizinha aqui, né? E, cara, foi uma corridinha de 5 quilômetros. Mas a primeira corrida a gente nunca esquece, né? Você deve saber também qual foi a sua primeira corrida, né, Seco? E deixa eu te falar, nessa época, 2011, acredito eu que você treinava por conta, né? Não tinha nenhuma, era da cabeça sua que vinha os treinos, não é isso? Isso. E quanto de peso você perdeu só nessa atitude sua aí de mudar, de sair um pouco aí do sedentarismo e escolher a corrida como esporte? Ah, na época eu perdi, acho, acredito, uns 8, 9 quilos. Porque eu já fazia, eu já jogava bola, né? Mas futebol, sabe como que é, né? Você ia no futebol, depois ficava na resenha, tomava 18 cervejas, aí ficava no prejuízo. Então, a corrida, como é um esporte se pode correr sozinho, né? Então, acredito que foi um caminho assim, na época foi melhor foi melhor que o futebol, né? E vamos combinar, Geleia, você jogava mal pra caramba futebol, cara. Tô louco, velho. Za- Zagueirão, zagueirão, monstro, velho. Tem quem puxar, né? Para quem não sabe, cara, o pai do Geleia é referência, um grande jogador mesmo. E tá na atividade ainda, Geleia? Meu pai Tá, tá, graças a não Deus, tá? ele tá ainda, hoje ele faz as corridinhas dele, joga futebol uma vez por semana, ele tá jogando lá, vai lá. Tá mais de boa, né? Mas meio com 78 anos, né? E a saúde que tem, graças a Deus ele tá ainda dando seus toques na bola ainda. Bom, legal. Você começou em 2011. Cara, eu queria, assim, hoje eu vou falar muito disso, pessoal. Hoje a gente tem visto muita gente começando na corrida e já sai atropelando tudo, já quer logo na sequência fazer 21, depois logo fazer 42 e dá aquele atropelo, todo dia correndo forte, não tem dia fraco. E, cara, a gente tá cansado de ver pessoas que ou se machucam ou simplesmente alcançam esse objetivo não da forma que gostaria, acaba realizando ali a meia maratona, acaba realizando a maratona, mas não da forma que gostaria, acaba se frustrando e some das corridas, nunca mais a gente vê notícias. E, cara, nós estamos falando aqui com o Geleia que desde 2011, cara, ele bate cartãozinho na corrida. Mesmo agora, recentemente, jogando beach Futebol, tênis aí, né? futevôlei, tô brincando, pessoal. Jogando futevôlei, ele ainda tem os tempos dele para fazer os treinos de corrida. E, cara, constância é. Sempre que falo em constância, vem o nome do Geleia na minha cabeça, cara. Eu quando comecei em 2011, eu sou muito assim dedicado. Eu falo assim, vou treinar e para mim assim, até que na época não tinha o grupo, o grupo começou em 2014, né, Seco? Foi. 2014, né? Então não tinha grupo. E logo comecei a correr, corria sozinho. Aí depois a gente se aproximou, que eu conhecia você de moleque, daí a gente se aproximou, né? Que começou as corridas, que daí eu comecei mais amizade com você, com o Marquinho, daí depois veio o Diogo. Então eu sempre fui muito disciplinado nessa. Vou treinar, eu decido, vou treinar e vou, entendeu? Então teve uma época aí que eu tava forte, mesmo correndo, e corria praticamente todo dia. Corria todo dia, não, a academia, você, como você me conhece, meu, começava, fazia um mês só de academia e parava porque não aguentava, que gostava de correr. Então,
Praticamente meus treinos era assim, eu não fui de usar planilha. Você me conhece? Eu acho que eu Sempre da sua treinei cabeça, né? sempre na minha cabeça os treinos, procurava alguma coisa na internet e assim foi, sempre foi, né? Eu acho que eu fiz uma vez 3 meses de assessoria com o Zé lá de Sorocaba, da Fest, mas eu fiz, aí parei e, e sempre fiz minhas corridas e assim, mas tudo sempre no meu ritmo, né? Eu nunca fui o cara do tempo, né? Nunca fui o cara que queria baixar tempo, queria pódio, essas coisas. Então, eu sempre consegui levar isso aí sem se machucar, ia bem tranquilo. E eu vejo muito hoje em dia, a pessoa já começa 10, 15, 20, dá 3 meses o cara já fez uma maratona. E não é bem assim, né? Que pra você fazer uma maratona, você tem que estar bem preparado. E daí o pessoal faz uma maratona, daí no mesmo mês que faz a maratona, dá aquela desanimada, porque daí começa a vir as contusões, porque 42 não é fácil, né? Porque força muito o corpo, né? Então, se a pessoa não se preparar, vai dar ruim mesmo, né? O Geleia, é um ponto importante que eu ia tocar, mas você já falou aí, vamos pegar esse gancho. Cara, nesses 11 anos aí que você. 11 não, cara. De Deu mais, né? 2011 você começou? Quase 13 15, anos. quase 13 anos. 14 anos aí. 14 anos. Você. Quantas vezes você se lesionou, cara? Conta aí pra galera. Então, até um dia você falou assim, nossa, você nunca se machuca. Então, eu se lesionei logo no começo, quando eu comecei no primeiro ano, eu fiquei 15 dias parado, com uma dor no joelho, e depois daquilo, meu, acho que mais uma vez só, mas coisa de Curta, né? 10, Uma semana. uma semana, 15 dias no máximo, que eu fiquei sem correr. E aí é bonito de ver a regularidade, né? Você pega lá o Garbinho, que é o nosso referência, né? Ano após ano, mês após mês, semana após semana, o Geleia lá, batendo firme, sempre o mesmo treino, uma quilometragem bastante considerada. E, cara, isso fez o Geleia ser, no nosso grupo, por todos esses anos, uma espécie de, vamos chamar assim, de âncora, de referência, aquele cara que sempre mantém o volume de treino lá em cima. E é muito importante a gente ter uma pessoa assim, com essa base dentro do grupo. Fala um pouco, Geleia, das provas que você fez, quanto tempo você demorou para fazer a sua primeira maratona? Depois disso, quantas maratonas você já fez? E qual você considera a sua prova mais legal aí de todas, cara? Então, maratona, eu já fiz 13 maratonas, né? É, eu já fiz maratona, já fiz em Floripa, fiz com você lá em Ponta del Este, no Uruguai, e maratona de São Paulo, já fiz várias. A minha primeira maratona foi em São Paulo. Foi em São Paulo, deu mais de 4 horas e meia. A primeira maratona, então você vai mais com medo de se machucar, você não sabe o que vai acontecer, porque no treino você não corre 42, né? Então, minha primeira maratona foi em São Paulo, acho que deu mais de 4 horas e 30, aquela sensação de dever cumprido, né? E, e, e a minha melhor maratona, assim, uma melhor maratona que eu fiz, que eu gostei também, e foi meu melhor tempo, foi em Florianópolis. Pensa uma maratona legal, em 2017. E foi o melhor tempo, né? Eu fiz em 3:44. Deu uma baixada boa, né? Mas aquela Belo época, tempo, belo é, tempo. 2017 a gente tava voando, né, Seco? Pô, dessas 13 maratonas suas aí, Geleia, eu fiz quanto com você? Umas 10, cara? Lembra até a décima segunda a gente tava ali junto, né? Hoje você tem quantas maratona? Eu 20, Então, até a 11ª, 12ª, a gente tava junto, lembra que a gente tava. ficava meio que uma competição sadia, né? Sim, na E verdade a gente fazia junto, né? Essa que é a verdade, né? É, isso. algumas você chegava na frente, outras eu chegava na frente. Eu lembro de uma que eu te acompanhei,
eu não fiz a maratona, mas você fez. Eu até uma que eu zoava você que você estava murchando. Foi em São O Paulo, essa aí. Geleia, pessoal, o Geleia chegou no 20 quilômetros, 22, alguma coisa assim, ele começou. Falei, o que está acontecendo, Geleia? Está murchando? Essa prova foi dura, hein? E, Foi. São Paulo é sempre pesado, né? e você com as piadas legais, né? Tipo, depois do 30 é que nem, viu, o pessoal já tá quebrado. Daí você fazendo piadinha, só você dando risada. Meu, É, aquela prova foi sofrida é meu aquela prova. jeito, é meu jeito de tentar disfarçar Desfá. o que tá doendo, né, cara? Porque dói, não tem jeito, né, cara? Depois dos 30 é pesado para todo mundo. Eu sempre falo que não importa se você tá treinado ou não tá. Nos 30 vai doer. A diferença é que se você tiver treinado, você vai continuar, vai manter o que você tinha feito, né, treinado, e depois da prova você não vai sofrer tanto. Quando você não está treinado, e já tem várias maratonas na cabeça, chega no 30, você entrega também, mas cara, você fica doído uma Uma semana, semana. não consegue fazer o rolê no mesmo dia, nem depois, e aí que é custoso e é onde muita gente acaba parando por aí e não querendo Desistindo, saber né? mais. É. É, porque nas primeiras, na primeira semana, quando você faz a primeira maratona, na segunda, meu, faz no domingo, na segunda é complicado mesmo, até o seu corpo acostumar. E eu como, assim, a gente corre todo dia, né? Corria todo dia, né? Então o corpo meio que acostuma. Tanto é que chegava depois da 10ª maratona, chegava na segunda-feira, meu, segunda, terça, Normal. quarta-feira já emendava um treino. Então o corpo já vai acostumando, né? Sim. E a gente tá falando de treino aqui. Eu lembro que quando a gente tava no auge aí do Garmin Ah, mesmo, eu lembro que legal, legal falar. Eu lembro que tinha o Neco era referência, né? O Neco corria todo dia, à noite, de manhã, e a gente tinha aquela disputa, né? Então, o Neco, ele fez na época, se eu não me engano, acho que 160 quilômetros por semana, que fechava no domingo, né? Aham. E daí ficou um tempo, e daí eu falei assim, não, eu vou bater esse recorde. Eu acho que eu fiz 180, daí fiquei um tempo lá, 183, acho, alguma coisa assim você daí fez. eu 183, pessoal, em 7 dias. 183 quilômetros faz a conta aí, dá mais de 22 quilômetros por dia, mais ou menos. Sim, Então, sim. Ficou por e um da, bom tempo. então, e daí o Seco falou assim, não, vou ultrapassar. Vou ultrapassar ele e tal. E realmente, se ultrapassou, ficou. Quantos quilômetros fez mesmo, Seco? 210, 210. 210. Deu 33 por dia, e aí Seco, agora veio o Brian e rebentou com tudo, acho que é 220, alguma coisa assim. Ele tá com o Brian esse Seco, um minuto recorde. só. Um minuto só, acho que chegou uma encomenda aqui, um minuto só. Tá, claro, claro. Pessoal, aproveitando essa deixa, eu vou aproveitar para falar dos nossos apoiadores, tá, pessoal? Eu quero falar aqui dos nossos apoiadores. O primeiro deles é a La Saporita. La Saporita é a sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp. É muito prático, muito fácil. E se eu pudesse indicar alguma coisa aí, cara, eu fica até difícil, porque é tanta coisa gostosa que eu vejo no Instagram do La Saporita. Você não segue o La Saporita? Então vai lá, cara, segue La Saporita. Felipe sempre com novidades, sempre inovando. É a pizza da família. E, cara, não é à toa que a gente é fãzaço, é amigaço. Inclusive, o Felipe é compadre do Geleia, o Geleia é compadre do Felipe. E é uma beleza, gente. Realmente a pizza é um ambiente familiar
que vale a pena conhecer, tá? Quero falar aqui também da Imobiliária Almeida e Outros, desse meu amigo que hoje eu entrevisto. Vasta carteira de imóveis, mais de 10 anos atuando em Boituva e região, um atendimento diferenciado, feito pelos meus amigos Juliano e Everton Geleia. Pode chamar, que eu tenho certeza que vai dar negócio. Quero falar também da SPG, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. A era de energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Faça contato agora mesmo com a SPG Energia. Uma equipe especializada vai te ajudar e orientar qual o melhor projeto e passar a economizar sua conta de energia agora mesmo. Quero reforçar, pessoal, quem é membro do canal Tripulantes vai ter sempre desconto no projeto da SPG, vai ter desconto na La Saporita, vai ter desconto na... Opa, o que Opa, aconteceu? Onde você foi? sabe que aqui é tudo ao vivo, né? Aonde você Aqui é foi, tudo cara? ao vivo. Cara, ó, chegou aqui, ó. Saporita, pizza, velho. Felipão, hein? Ô, Felipão, obrigado, hein? Abre Olha, aí, abre vou, aí, qual que é lógico. essa aí? Isso aqui é de calabresa e quatro queijos. Mostra pra galera aí. Olha, ó, Rapaz do céu. aqui é parceria, hein? Felipão, Thalita, obrigado, hein? Thalita, põe no carro e traz pra cá, Thalita. Tô Já, esperando. a Thalita já tá vindo aqui já, velho. Olha, eu já, eu já vou mandar um pedaço aqui. Vai falando aí, Ciro. Boa. Quero falar também da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos, um excelente ambiente para treinar. Academia Espaço Superação, nossos amigos Ronaldo, Nelson, agora Robson, cara, enfim, todos, não quero ser injusto e esquecer de algum aqui, cara. Galera, muito legal, Espaço Superação. É muito bacana que quem tá lá tá há 1000 anos na Superação, cara. Realmente também é um ambiente muito legal que a galera gosta demais. Falar do meu amigo Mundo Verde de Boituva. Você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar da saúde e bem-estar da sua família. Você que ainda não conhece, vale a pena conhecer. Geleia, Mundo Verde fica aí pertinho de você. O Rodrigão tá em todas, cara. Todos os eventos esportivos da cidade, todo treino com tenda, todo. Cara, simplesmente o Mundo Verde faz parte da nossa família de corrida de Boituva. Você que ainda não conhece, pega um dia aí, final de semana, sabadão de manhã, vai caminhando, cara, aqui na Zélia, vai lá conhecer a Produto loja Mundo Verde. muito bom, hein? Vocês vão se Produto muito bom. surpreender. Vocês vão se surpreender, cara, de verdade mesmo. Primeiro pelo atendimento, segundo pelos preços, terceiro pela qualidade. Vale demais a pena. Só ir lá bater um papo com o Rodrigão, falar que você viu aqui no Tripulantes Podcast, tá bom, pessoal? Não esquece que é muito importante, tá? Falar aqui do Grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Tapetininga, levando energia para sua empresa, veículo, indústria e agro, atendendo mais de 25 cidades na região. Grupo Casa das Baterias, entrega e instalação grátis. Então, precisou, bate um fio, Grupo Casa das Baterias. Junto com o Grupo Casa das Baterias, eu falo aqui também da Óleo e Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos, de câmbio automático. Agende seu serviço no horário da sua preferência. Serviço leve traz desconto de 10% para os clientes que agendarem o serviço ainda essa semana. E seguindo a página Óleo e Cia, você ainda vai parcelar em 6 vezes sem juros. Aproveita, galera. Aproveita. Está na hora de fazer a manutenção do seu carro, que eu sei. TM7, meia polaina, shorts e camiseta segunda pele. Tudo com alta tecnologia, raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem benefícios ao agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? www.tm7sports.com.br. Tudo que tiver no site, você usando o cupom Adriano Ultra, você consegue 10% de desconto. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição. Você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas, reuniões, preços diferenciados, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta para buscar mais.
E, não menos importante, nosso último apoiador aqui que eu vou falar, antes da gente voltar com a nossa conversa, estou dando um tempo para o Geleia jantar, tá, pessoal? E a gente ficar com vontade aqui, né? Mostra aí, Geleia, mostra de novo, cara. Quero ver, faz o Ó, pessoal ficar com vontade aí, ó. Isso, aí, ó. Tá mandando bala, hein, Geleia? pessoal, Vai ter que correr. pega o telefone do Felipe aí na La Saborita e pede lá. Pizza é muito boa. Quem não comeu ainda, tá perdendo, hein? É, Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas. Equipamentos modernos você encontra na Fisiopilates, massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Quer saber mais? Acesse Fisiopilates no Instagram e agende agora mesmo. Lembrando, mais uma vez, toda essa galera que eu falei tem desconto especial para quem é clube de membros tripulantes, tá bom, pessoal? Esses são os recados, os apoiadores. E agora eu vou entrar em um assunto que a galera gosta muito, que é ultramaratona, Geleia. Fala um pouco Tá. aí sobre a sua Aí, experiência com as ultras. Eu acho que dá para você falar todas que você fez e falar sobre a característica de cada uma delas, para quem pensa em fazer uma maratona, que sugestão que você dá, que prova que você indica. Fala um pouco sobre isso aí, cara. nossa, a ultramaratona tem assunto, hein? É, a minha primeira ultra, acho que foi com você, né, Seco? Foi no de São Pedro a Brotas. Essa é uma corrida bem, bem Oxe, tradicional, né? Bem tradicional em São Pedro, né? Você pega São Pedro, vai até Brotas. É uma corrida bem forte, pesada, né, Seco? rural, né? Rural, você anda no meio do canavial, estradão de terra, e é uma prova boa. Até, inclusive, tem bastante gente do Corneta que já fez essa prova, que a gente foi o primeiro, né? A gente foi o primeiro, daí o pessoal foi aí puxamos a fila. É uma prova legal, 62 quilômetros, é bem conceituada a prova, eu recomendo. Daí eu fiz uma outra também, Seco, acho que foi com você também, desafio em Piracicaba, de 6 horas. A gente fez ela duas vezes. A gente fez, acho que primeiro em dupla, que aí era uma volta cada um. Nossa, Cara, você lembra? era quanto que era? Era O quilômetro 2.400 e cada meio, volta? Um e um meio, quilômetro um e e meio. meio. Era 1,5 cada volta nesse circuito. Você vê como eu já gostava dessas idiotices de correr em Nossa, circuito já há muitos anos, né? Era 1,5 km, daí a gente foi em dupla. Tinha 6 horas para correr e a dupla fazia a estratégia que quisesse, né? isso, E aí a gente definiu que ia correr uma volta cada um. Não, duas voltas cada um, né? Duas 2 voltas cada um. voltas. Falar, não, Geleia, vamos lá, pô, 2 voltinhas, 3 km, nós desce a lenha, daí eu canso, entrego para você, você vai, cansa, entrega para mim, nós vai até o fim, né? Vai fazer 70 quilômetros aí. Cara, larguei primeira volta, já não dei nem a segunda, cara. Já cheguei fazendo assim pro Geleia, assim, ó. O Geleia nem tava preparado, tava tomando alguma coisa, teve que largar e sair correndo. Porque, cara, era muita subida. Eu pensava que ia fazer uns 4 de pace, cheguei lá com 5,40, quase morrendo já, e quase que eu não aguento dar outra volta já, cara. Era pesada a provinha. E aí a gente fez, acho que, cara, você lembra quantos quilômetros nós fizemos, não? Em 6 horas? Nossa, ixi, faz tempo, 50 hein? e, 51, Ah, é por aí. Por aí. 51 quilômetros em 6 horas. Os campeões fizeram 54, alguma coisa assim. Por Só que pouco a assim, gente não pega, né? a última volta, você tinha que completar ela antes das seis Antes é horas. das Se 6 horas. faltasse 100 metros e você não completou, ela não valia aquela volta. Então, assim, eu lembro que a gente estourou e estava completando mais uma volta. Ia dar 53, por exemplo, e os campeões deu 54. Então a gente chegou perto, mas não deu. Daí a gente voltou depois, aí fez solo, né? A gente fez solo. Solo. E a gente adorava fazer essas provas que a gente ia primeiro, né?
para descobrir como que era, para depois convidar a galera para ir no ano seguinte, né? Bom, depois dessas duas, qual foi sua próxima ultra? Então, pra galera, eu recomendo essa de São Pedro a Brotas aí, ou vice-versa, né? Uma corrida boa para fazer uma outra aí, que é 62 quilômetros. Tem essa de Prescaba também, do desafio. E tem a UAI. A UAI é um. Você vai recomendar o Aisha, Não, por quê? não. A UAI não recomendo. Se você quer fazer, meu, nunca mais. Nunca mais. Achei que aquele dia lá eu ia morrer, velho. Meu, foi muito pesado. Muito, muito. E Brasil, é uma prova desafiadora é uma que você entregou em um dia que você não estava não bem, tava vamos bem. deixar claro que acontece isso, tá, gente? Às vezes você está preparado, você está treinado e o Geleia estava preparado, mas, cara, ele simplesmente com 25 quilômetros ele abriu o bico, era 100, cara. E Mas, aí, e aí vai mais mérito ainda por você ter terminado fazer mais 75 do jeito que você tava, viu, bicho? e chegamos, acho que quinta ou sexta, né? É, Quinta e sexta, né? é. E depois, assim, pessoal, depois de você correr, andar, umas 15 horas, Cico, foi? Deu uma, Foi. foi umas 15 horas mais ou menos. Aí você chega lá no, a hora que você termina a prova, tem uma pessoa com a medalha, uma outra pessoa com um caderninho anotando o seu número, e um caramelo e um pingaiado assim na praça, entendeu? Então, não é aquelas provas que chega, tem um monte de gente. Não, lá tinha quatro, cinco pessoas. E daí aí chegamos à noite, e daí tinha um pessoal que ia fazer 1:35. Daí eu fiquei imaginando, a gente já tava, meu, já nos Lindo. últimos 95. Daí o cara já era 11 horas da noite, o cara ia por 1:35. Então é um desafio que eu tiro o chapéu. E O tava. Apati, ó, Apati, Robson, quem mais que fez 100 aí? Eu, Você fez duas vezes ainda. Renato recentemente fez 100K do Renato, pelo que ele me falou, a altimetria é bem maior que essa da Reinaldo, UAI. Reinaldo. Reinaldo, então eu tiro o chapéu. Se você quer fazer 100, todo mundo é capaz, mas tem que se preparar, porque não é fácil não. Cara, assim, a prova realmente ela não tem o glamour que a gente está acostumado, mas ela tem os seus, vamos dizer assim, seu charme, né, cara? Quando a gente fez ela a primeira vez, ela largou de manhã, como de costume, todas as provas, 6, 5 da manhã, e a gente chegou de madrugada, e essa segunda a gente largou 6 horas da tarde. Então a gente começou de madrugada e chega de manhã. Confesso para você que eu não sei qual que é pior, qual que é melhor. Não, não tem. Acho que as duas são pesadíssimas. Enfim. Geleia, tem uma pergunta aqui que é pertinente, eu vou fazer ela agora. Ih, lá Se vem. alguém mais tiver pergunta, pessoal, manda aí que agora é o momento, tá? Eu já vou ler todas as perguntas aí. O Nossa, Rafa, bastante pergunta aí. o Rafa perguntou: depois de tanta prova legal, ainda tem alguma que você sonha fazer? Cara, uma prova que eu, que eu, que eu, você fez, que eu penso em um dia fazer, é aquela lá do Foz do Iguaçu, lá que passa nos Ah, países lá. sim, maratona Ma- Foz do Iguaçu. Maratona de Foz do Iguaçu. Quem sabe um Tem. dia, né? Eu preciso voltar a correr, fazer distância longa, né? Para treinar, né? Cara, por sinal, quem estiver nos ouvindo aí, pega como dica e uma prova sensacional. Quem faz é o Sesc, do Paraná. A inscrição eu paguei R$ 90, isso há 3 anos atrás, acho, 4 anos atrás, não sei, mas não deve ter mudado mais que isso. Ou seja, barata, né? Uma Com maratona certeza. barata. Uma medalhona que parece um prato assim,
Confesso para vocês que ela não é bonita, mas ela é bem grande. E, cara, ela sai de Itaipu e vai até as cataratas, ou seja, você atravessa Foz do Iguaçu, você conhece Foz do Iguaçu inteirinho. É calor, é bem abafado, você entra dentro das cataratas lá na parte que naturalmente não pode. Num dia normal, se for visitar a catarata, você vai passar por esse trecho de ônibus. Você não vai passar caminhando. Então, fazer a maratona das cataratas além de uma experiência super legal, é uma oportunidade de fazer algo que normalmente não é liberado, entendeu? Então, super recomendo, sem falar que daí você Aproveita a pode dizer viagem, que né? foi uma maratona tríplice fronteira aí, né? Porque ela acaba Paraguai, Brasil, passando Paraguai, Brasil e Argentina. Argentina. É. Então, legal, cara. Essa é bem bacana. Aí, Rafael, respondido a sua pergunta, deixa eu ver o que mais que tem aqui de perguntas. Galera tá com medo de fazer pergunta para você, Geleia. Que bom. Aqui, ó, Tenho medo dessas perguntas. Marcelão Couto diz que caiu nesse conto aí também, fez a prova das 6 horas. Tá arrependido, Marcelão? Tá nada, eu tenho certeza que você gostou, cara. Thalita disse que tá comendo pizza e nada de trazer minha pizza aqui. Manda um pedaço. Ah, tá fácil mandar para você em São José, São João, sei lá onde você tá, Edu. Longe pra caramba. Oi, rapaz, Aislan nos acompanhando, cara. Que honra, hein, Aislan? Vamos lá, perguntas, mandem perguntas. O Diogo não vai mandar uma pergunta bem louca aqui, Não, o cara? jogo não apareceu ainda, deve estar acontecendo alguma coisa. Aqui o Rafa falou que a maratona de Foz foi muito comentada na Argentina, lá em Mendoza, né? Diz que Ah, muita gente falou dessa prova. Realmente é muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer a maratona e fiz também a meia maratona Calice, que também foi muito ó, legal, cara. o Márcio mandou uma pergunta aí. O Márcio é o parceiro do futebol, ó. Deixa eu ver. Mar- Mais difícil uns sete da partida de futebol, 7 partidas de futebol seguidas ou uma outra maratona? Ah, não, a outra maratona é mais difícil. Ah, o futebol tecnicamente é difícil, mas ali na hora que você está jogando, você consegue ainda dar uma relaxada ali, porque a bola vai fora, então você hora do saque, então você. Agora, a maratona, você já tá ali. Se você parar, trava tudo, né? Então, eu acredito que a ultramaratona é mais difícil. Eu encontrei ontem o Murilo. Conhece o Murilão? Murilo, sei, sei. Murilão falou o seguinte, cara. Ele falou: o Geleia fazendo futevôlei, por mais que ele não, ele já melhorou muito tecnicamente, mas fisicamente ele é diferente, porque ele falou, ó, quando todo mundo está cansado, ele ainda não cansou. Então a gente pode dizer que é uma vantagem, né, de ser ultramaratonista. A resistência é muito maior, né, Gelé? É, porque lá quando eu jogo, o pessoal fala, ah, mas é ruim correr na areia, mas você acostuma. Ao mesmo tempo que você acostuma a correr, você costuma correr na areia também. É pesado, é, mas acostuma. E eu nunca tive esse problema de joelho, essas coisas. Que o Diogo mandou aí? Pergunta pro Geleia por que ele tem o apelido de Gominho. Conta aí, Geleia, pra galera. Não, apelido de Gominho, isso aí é coisa do Diogo, velho. Não é, não. Coisa do Diogo. Isso Ô, Geleia, conta uma história aí, cara. Nem todo mundo conhece, cara. Conta a história da meia da maratona, cara. Quis quer a história do Gominho ou da meia maratona? Qual que você. As duas, cara. Nós As estamos aqui duas? para ouvir história hoje, cara. Não, do Gominho, uma vez, a gente tava correndo e tal, eu tava emagrecendo, e, e daí o pessoal falou, nossa, ô Gilé, você tá magro tal, não sei o quê. Aí eu, pra tirar uma, né, falei, ó, levantei a camisa e falei, ó, tem até uns gominhos aqui já, né? Meu, daí ficou, velho. É. Nem sei, eu nem lembro se o Diogo tava lá, velho. Eu Foi não ali lembro, no. cara, mas ficou um bom tempo essa história do Gominho, E a, cara. da meia da maratona, foi o que aconteceu.
tinha uma corrida em São Paulo, era 25 quilômetros. E daí, beleza, tranquilinho, tal, largou. Meu, quilômetro um, 2, já começou a dar ruim já o estômago. Velho. Aí eu falei, caramba, e agora, né? E, meu, e aquela multidão tal, e correndo em São Paulo, você não tem onde parar pra ir no banheiro, velho. Você não tem, é cidade, velho, não é corrida no meio do mato que você para, velho. Você sabe como que é, né? E, e daí eu aguentei até quilômetro 6. Quilômetro 6 tinha um posto de gasolina. Eu falei, meu, é isso mesmo, velho. Vou parar aqui nesse posto. Só que, meu, uma corrida em São Paulo tem mais de 10 mil pessoas, velho. E aí eu entrei, velho, meu, aquele banheiro zoado, velho. Zoado, zoado, velho. Muita E gente já tinha passado por é, onde você passou, cara. imagine 10 mil pessoas. Pessoal, meu, muita gente tava com a mesma necessidade, velho. E daí eu falei, meu, vai ser aqui mesmo. Daí eu peguei, fiz e falei, e agora? Não tinha papel, não tinha nada, velho. Eu falei, eu vou fazer o quê? Meu, vai a meia mesmo. Viu, galera? Mas até aí tudo bem. Só sabia dessa história eu, o Gelé e mais umas duas pessoas que estavam correndo com a gente. Aí, beleza. Quando a gente termina os 25, como era essa prova tinha maratona e 25, você é como se você parasse, acabasse no meio da prova. Então tem um ônibus que levava a gente de volta para a chegada, né? Para a largada, desculpa. Então, beleza, a gente entrou, ficou ali na filinha esperando os ônibus para poder pegar o ônibus para voltar para a chegada. Aí tá lá o Geleia bonitão, parado assim, esperando o ônibus chegar. Eu não lembro quem que foi, eu acho que foi a Érica do Beto, né? Ô, Geleia, por que que você só tá com uma meia? Aí desandou todo mundo da risada, cara. Aí, Meu, aí aquele. E, depois e era dessa, uma meia, você não acredita, era uma meia amarela, velho. Essas meia fluorescente, velho. Era. Aí, em vez de eu chegar sem duas meias, não, eu cheguei com uma meia só, velho. Meu, o que eu vou fazer com outra meia? aí Ai, ó, ai. o Carlão falou que se fosse manguito ele ficava. Essa história foi foda. Ô, Geleia, você, como corretor de imóveis, cara, você tem vamos dizer assim, uma certa liberdade para poder fazer sua agenda e poder treinar em horários que, tipo, você acordou cedo, tá chovendo. Pô, você vai trampar e sai um pouquinho mais cedo, porque daí no final da tarde você consegue treinar. Enfim, você tem essa, essa ferramenta a seu favor. É, você acha que como que você conseguiu conciliar, cara, todos esses anos de treino com o teu trabalho? Foi tranquilo? Como é que foi isso aí? Porque acho que a gente tem que comentar, porque às vezes as pessoas, eu acho que a nossa vida aqui no interior favorece demais para a gente ter essa disciplina, né? Talvez se a gente morasse numa capital, isso seria um pouco mais difícil, né? Sim, com certeza. Os treinos, os horários bem flexíveis, então eu conseguia treinava mais à noite. Depois das 6 horas, mais ou menos, eu conseguia treinar. E eu tive o problema de treinamento quando eu andei de bike, né? Você lembra, né? Quando eu andava de motobike, andei de speed. Então, um treino de speed, geralmente, pra você fazer um treino legal de speed, é 2 horas e meia. De mountain bike, 3, 4 horas, porque se for fazer 1 hora de bike, não dá nada, né? É, Então, eu saía de bike no sábado. Meu, no sábado é onde tem mais trabalho, né? Então, no, no sábado eu sofria, porque era 3 horas de treino, não dava. Então a eu corrida se preferia. encaixou melhor, né? Na corrida encaixa melhor, porque você faz 1 hora, meu, já matou o treino ali. 10, 12K já era. Agora de bike, você tinha que, meu, umas 3 horas treinando. Então, isso atrapalhava um pouco. Então, na corrida, para mim é tranquilo o horário. Posso fazer tanto de manhã quanto à noite, né?
É, Tem que realmente, tentar encaixar, fazer que nem o Rafa, treinar na hora do almoço. o treino, Almotreino. a Thalita funciona melhor no almotreino. No treino de manhã, ó, Sem chance. sem chance. E à noite também, né? Ô, Geleia, eu acho que você devia aqui, exclusivamente no nosso podcast, travar qual será a sua próxima maratona, cara. Só acho, cara. Nossa, Seco, aí você. Cara, eu tava pensando em fazer uma meia maratona. Pra mim voltar na ativa mesmo, né? Porque, não sei se é conhecimento de todo mundo, eu parei um pouco, eu dei uma desacelerada na corrida, né? Quando eu comecei o futevôlei, há um ano e 3 meses, mais ou menos atrás, eu dei uma desacelerada na corrida. Fiquei mais no futevôlei. Então, eu faço revés hoje, né? E eu não consigo fazer treino, não tô conseguindo fazer um treino longo. Porque ou faço um treino curto e final de semana é futevôlei. Então eu preciso me programar certinho para começar a fazer os treinos. Organizar, organizar e, assim, voltar a treinar mais do que a Thalita, né? Com certeza. Mas eu preciso me organizar. O duro que o futevôlei, para mim, meu, foi que nem a corrida. Eu gosto de fazer. Uhum. Inclusive hoje, deixei de ir jogar para estar na live Oh, aqui. oh, O aí é pessoal, moral, hein, cara? o pessoal tava organizando lá. Daí eu falei, não, hoje não posso fazer. Hoje é live. Mas se deixar, eu jogo todo dia futebol, entendeu? E E, corrida eu tô. E corrida agora eu tô fazendo. Pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, eu tô correndo sim. É legal. gostoso também, né? Se fosse para fazer uma meia maratona hoje, qual que você faria, cara? Hoje, ó, meia maratona, deixa eu dar uma pensada aqui. Tem uma em Santa Catarina que falam que é a maratona do vinho. Não sei se você já escutou falar. É, em Santa Catarina, não. Eu conheço uma em Bento Gonçalves, uma do vinho. Mas Ah, essa mesmo, essa mesmo. é maratona. É maratona e meia maratona. É maratona e meia maratona. Talvez essa, eu sempre tive uma curiosidade de ir nessa prova e aproveitar e viajar também, né? Inclusive, nossos amigos aí, o Nilson Lima, a Adriana, o Renato, o Nato Amaral, eles sempre vão nessa prova, e é bem bacana. Eles já convidaram algumas vezes, mas é meio distante, né, cara? É, tem que aproveitar a viagem, né? É. Mas, então, eu acho que esse ano sai uma meia maratona ainda, né, Geré? Sem pressão, sem pressão. Acho que sai, meia maratona dá. Meia maratona dá. Não, não essa aí exatamente, mas uma outra dá sim. É, porque a galera do Cornetas quer ver o Geleia de volta, cara, batendo no ranking lá, top 2, top 3, assumindo a posição que sempre foi do Geleia lá, né, cara? Semana que passou, treinei 3 vezes. É que não tá tendo futebol. Não teve futebol esses dias. Aí para não ficar parada, daí eu fui treinar. O Entendi, importante é entendi. treinar, né? E agora no frio? Esse é um assunto legal da gente comentar aqui, cara. No frio, a pergunta que não quer calar. Será que a galera vai manter amanhã, 5:30 da manhã? Quantas pessoas estarão no treino aqui na frente da pracinha? Me fala aí. Nossa, e nem começou o frio ainda, hein? É. Cadê o Eu Rafa? nem. Ó, O Rafa tá online aí, Rafa? E aí, você chuta, Rafa, dizer para mim, cara, quantas pessoas e quem são as pessoas que estarão 5:30 da manhã aqui para treinar amanhã ou não? vou fazer um bolão aí. Um bolão, um bolão. Ô, falando em bolão, ninguém acertou meu tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, cara. Agora. Mostrar para quem tá na live. Então, Olha que, eu ia até perguntar disso aí, Seco, olha que porque coisa linda, velho. agora vamos virar. Eu vou fazer a entrevista para você Olha que agora. coisa linda, velho. Como que foi lá, Seco? Pegar a medalha aqui também.
Medalhinha. Aqui, ó, todas as distâncias escritas aqui, ó. E aí, como que foi lá? Você foi tranquilo? Tranquilo não Cara, foi, eu sei que não foi, mas. como todo mundo sabe, eu tive uma crise de ácido úrico, então meu braço ainda, se você ver, ainda tá inchado ainda. E eu perdi bastante mobilidade por causa desses cristais, né, do ácido úrico que acaba juntando no braço e a gente perde muito a mobilidade. Então, para nadar foi relativamente o mais fácil, mas eu saí da natação com o braço praticamente ele não dobrava, né? E aí durante os primeiros 120 quilômetros na bike, toda a volta eu fazia meio que uma fisioterapia. Eu ia tentando fazer o braço chegar aqui, assim, que é minha meta, né? Porque ele não chegava, ele simplesmente parava aqui e não chegava. Então, durante os 120 quilômetros, eu fui fazendo fisioterapia para que o braço voltasse a funcionar. Aí, beleza, isso foi voltando. Depois dos 120, começou a parar de doer o braço. É, é curioso que até então eu estava mais rápido, aí quando parou de doer, eu comecei um pouco mais devagar para guardar um pouco de energia. E aí entra a noite, né? Entrou a noite, começou a escurecer, você diminui um pouco mais ainda a velocidade por conta da visibilidade. O farol que você usa é o farol da bike, tinha muitas curvas fechadas, retomadas, muito vento. Terminei o pedal dentro do que eu imaginava, saí para correr. Aliás, eu dormi primeiro, dormi 1h40 e saí para correr. Quando eu saí para correr, os primeiros 50 quilômetros deu para levar legal. Com algumas pequenas paradas, eu corria comendo, tomava água, né? Pequenas paradinhas. Dos 50 em diante, eu comecei a sentir muito o meu pé. O meu pé inchou, acho que pelas horas ali de exercício, não sei se alimentação, alguma coisa ali que causou um inchaço nos meus pés. Praticamente acontece com todo mundo lá, tanto é que a galera começa a recortar os tênis e tal. E aí esse inchaço no meu pé foi impedindo cada vez mais de correr, cara. Daí dos 50 em diante, eu caminhei muito. Eu praticamente, numa volta de 1 quilômetro, eu corria 200 metros e caminhava 800 metros. Aí, dos 50 em diante, foi bem paciência, né? Eu sabia que dava para Com certeza. terminar, porque era uma dor forte, mas não incapacitava. Tava bem difícil de correr, porque doía, né? Mas não era o suficiente para desistir. A única coisa que foi, adiou um pouco mais o meu término da prova, mas foi legal, cara. O importante, a meta foi concluída, terminei Foi quanto? e 36 horas? foi 33h40. Dessas 33, você dormiu 1h30, isso? 1h40, daí você tira 1h40 das 33 horas aí, deu aí 31h20, é isso, né? Sei lá. Caramba. E você dormiu 1h30 só? Só 1h40. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de dormir cedo, mas 1h40 foi mais que suficiente aí para. Naquela barraquinha. Cara, e sabe, na barraquinha. E sabe o que é engraçado, cara? Que só a gente fazendo para entender. O nosso cérebro é muito louco. Quando eu parei, depois do pedal, eu estava na minha cabeça, eu vou terminar o pedal, aí eu paro para dormir, para descansar, e aí eu começo a corrida, né? Nesse momento que eu parei para dormir, eu simplesmente deitei e dormi. Inclusive, era uma noite que estava ventando, mas estava calor. Eu até deixei o zíper da barraca aberto para entrar vento e tal. Dormi sem camiseta, tava gostoso a noite, né? Aí, beleza. Quando eu terminei a prova depois, que aí é o final da corrida, quando eu terminei a corrida mesmo, parece que o cérebro entende diferente. Agora acabou. Cara, automaticamente começou a me dar um frio, uma febre, que, Ah, cara, você não quer fazer mais nada, cara. Você só quer entrar no carro e chegar no hotel para dormir.
Então, são curiosidades, né? O cérebro, ele realmente, você programa ele, né? Sim, Quando é para dormir, mas não acabou, e quando é para agora acabou mesmo, né? A reação do corpo é totalmente diferente. porque o outro que você fez em 2023, né? É, 2023 você dormia, né? Depois voltava no outro dia, né? sim. Aí era um Ironman dormia, outro Ironman dormia. Eu achava que era pior, mas na verdade descobri que é muito melhor. Esse modelo direto é insano, cara. É insano mesmo. É, machuca a cabeça. Você tem hora que, nossa senhora, parece que não vai acabar mais, cara. Mas Legal. acaba. Parabéns. Obrigado. Mas, Geleia, eu que quero agradecer tua participação. Deixa eu ver antes de mais nada se não tem mais nenhuma cornetada aqui. Tem uma pergunta aqui da Thalita. Ah, é. Quantos kms vocês correm para treinar para uma Ah, maratona? Vou deixar geral, você responder, Geleia. ah, geral, geralmente a gente corre média de, vai, um longão aí, 32, 30, depende, né? Acho que o máximo 32, né? Um longão. E eu acho que a pergunta dela também é o volume semanal de treino, talvez. Acho que é isso que ela quer É, saber. quero fazer um. Ah, Eu falei pra ela, falou que quer fazer uma meia, né? Daí eu falei assim, a média de 15, 16 quilômetros aí, né? Pra se preparar para uma meia maratona, né? sim, fazer um volume de 50, 60 Por semana. km na semana, mas isso no último mês aí, quase chegando perto da prova, né? Atingir esse volume de treino. É legal, Thalita, você ter outras pessoas com o mesmo objetivo, que isso também anima bastante. Você acaba tendo companhia para treino. E ainda melhor se for pessoas que estão mais ou menos no mesmo ritmo. Nós tivemos muita sorte, né, Geleia, de ter uma turminha no mesmo ritmo, com objetivos muito Sim. parecidos. E agora eu estou tendo a oportunidade disso de novo no triatlo, uma galerinha que está indo para o triatlo com os objetivos parecidos. Então a gente acaba fazendo treinos muito parecidos. E isso motiva demais, ajuda Um ajuda muito, o outro, né? um ajuda o outro, não tenha dúvida. E uma pergunta que não quer calar, cara. Tem pizza aí ainda, cara? Ah, Quiser vir buscar? então tá bom, cara. Já tô Tem indo aí, ainda. cara. Tem ainda. Pode vir pegar aqui. Tem um monte de Geleia, pedaço ainda. muito obrigado, cara, pela sua participação. Você era um cara que não podia deixar de passar aqui. Opa, eu que agradeço você com o convite. Desculpa aí que faz tempo que a gente está tentando marcar e não dá certo, não dá certo. Agora deu, né? Foi numa Não hora é? boa, né? O Geleia, gentilmente, ele se colocou na posição de, cara, faz o seguinte. Porque, cara, a gente marca com as pessoas, mas às vezes acontecem imprevistos, né? Imprevisto. E o Geleia, sabendo disso, ele falou, cara, me deixa como Coringa. Ao invés de você marcar um dia comigo, deixa lá, quando alguém, por algum motivo, acabar desmarcando, aí você tem eu como Coringa para a gente poder conversar. Eu falei, puta, Geleia, que legal, obrigado que serviu como uma luva. E acontece, realmente, pode acontecer com outros convidados, e bacana que saiu essa conversa agora, e eu vou ficar no seu pé para nós fazer uma maratona de Uma, novo, cara. uma meia, né? Primeiro. Primeiro uma meia, tá bom. Beleza, fechou? A meia, não Ah, quero falar nada não, não, mas a meia você podia fazer no do Renato agora, já não, dia 15, a do, 16, né? a do Renato, já falei com ele, eu vou fazer uma volta. Velho. Ah, Vou numa volta. mimimi, 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 mimimi. Falei pra ele que eu vou uma volta só. Beleza. Gente, Boa. obrigado por todos, obrigado por ter acompanhado aí a live. Logo mais eu estou subindo ela também no YouTube, para quem não pôde acompanhar agora. Assiste de novo no YouTube e eu vou mandar o link aí, Gelé. Você compartilha com a galera para também poder assistir no YouTube. E eu já estou pensando em aqui uns cortes que eu vou fazer, cara, com a história da meia, com a história do gominho. Vai ficar top, velho. Beleza. Beleza? Valeu, Falou, gente. obrigado, Seco. Até mais. Falou, Abraço a gente. todos. Boa noite. Valeu, tchau, Até tchau. mais.